Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula do segundo módulo da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa semana estudaremos técnicas que tornam as regras de integração vistas na semana anterior um pouco mais rápidas. Nas videoaulas da semana anterior, vimos que ao aumentar a quantidade de subintervalos, foi importante para obter uma melhor aproximação para o valor da integral definida. Essa observação é evidenciada nessa figura, que é um gráfico do erro verdadeiro em função do número n de subintervalos para a integral dessa função. E que ela foi definida no intervalo de 0 a 0,8. Observe como que o erro cai conforme o valor de n aumenta utilizando os dois métodos. Vocês podem observar também que o método de 1/3 de Simpson tem convergência mais rápida do que o método de trapézios. Entretanto, observem também que para valores grandes de n, o erro não diminui, mas ele começa a aumentar à medida que os erros se tornam de arredondamento, eles começam a dominar. Observe ainda que valores muito grandes de cálculos de função e, portanto, de esforço computacional são necessários para se alcançar altos níveis de acurácia. Como uma consequência desses defeitos, a aplicação múltipla da regra de trapézio e das regras de Simpson algumas vezes é inadequada para contextos de problemas nos quais alta eficiência e pequenos erros são necessários. Dessa forma, então, nessa videoaula a gente verá uma nova técnica que aprimora os métodos vistos anteriormente. Então, nós veremos aqui a integração de Romberg. A integração de Romberg utiliza a regra do trapézio composta para obter aproximações preliminares e, em seguida, nós vamos aplicar o processo de extrapolação de Richardson para melhorar essas aproximações. A extrapolação de Richardson é baseada nessa expressão, onde a nossa integral será igual à integral definida para um subintervalo h2, mais 1 dividido por h1 dividido por h2 elevado ao quadrado, menos 1, vezes a diferença entre a integral no intervalo h2 com a integral definida no intervalo h1. Então, vejam que essa IH1 e IH2 são duas estimativas que a gente utilizou com tamanhos de passo iguais a H1 e H2. Essa é a fórmula usual que a gente tem aqui para o método de extrapolação de Richardson. Mas a gente vai observar no próximo slide como que isso pode ser construído de forma mais fácil. Então, a partir da fórmula de extrapolação de Richardson, nós podemos construir essa tabela, onde nós vamos armazenar todas as integrais que nós vamos calculando, em níveis aqui no caso. No nosso primeiro nível, nós vamos estabelecer as integrais determinadas pela regra de trapézio, da mais simples para a mais complexa, ou seja, dividindo cada vez mais o intervalo, obtendo assim então uma boa aproximação para a nossa integral. Já no nível 2 e nível 3, nós fazemos uso da fórmula de extrapolação de Richardson. Vejam aqui, por exemplo, que para a primeira integral definida no nosso nível 2, nós construímos essa fórmula, que é definida através da extrapolação de Richardson, onde ela utilizou aqui, no caso, as duas integrais imediatamente anteriores. No caso aqui, ela calculou através dessa fórmula, 4/3 vezes a integral m, de ordem m, que no caso é a integral mais exata que nós possuímos aqui nesse caso, menos 4/3 que multiplica a integral menos exata. Então aqui é como se eu tivesse substituído esse m pela essa integral aqui, porque ela já é a integral mais exata nesse conjunto de integrais que eu estou substituindo aqui. E, no caso, o IL, ou seja, a integral menos exata, foi substituída, então, por essa regra de trapézio de ordem 1 aqui. Da mesma forma, a gente vai determinar aqui essa outra integral do nível 2, a partir, então, dessas duas integrais obtidas aqui pelo método de trapézio, Lembrando que o IM aqui vai ser esse I3, que ela é a mais exata, e o IL vai ser o I2 aqui, que é a menos exata. Por fim, a gente obtém, então, no caso, no nível 3, uma fórmula que a gente está utilizando aqui também pela extrapolação de Richardson, e que, no caso, ela foi baseada a partir
dessas duas integrais definidas aqui no nível 2. Então, o IM aqui vai ser essa integral, que ela é a mais definida ou mais exata nesse nível 2, e o L vai ser essa integral aqui, que é a menos exata nesse nível 2. Então, vejam que vocês podem estar construindo esse método no Excel, porque a gente pode ir utilizando os recursos de copiar as fórmulas para as demais células, né? E aproveitar também, né, o fato de que a gente constrói facilmente lá no Excel as fórmulas para calcular as integrais pelo método de trapézio, simples ou repetida. Bom, no caso aqui dessas fórmulas que a gente utilizou, né, nível 2, o nível 3, nós estamos utilizando a fórmula de extrapolação de Richardson, que envolve, no caso, né, a utilização das integrais definidas anteriormente, mas que também envolve o tamanho de cada passo utilizado nessas integrais. No entanto, para facilitar essas construções dessas fórmulas aqui em cada nível, nós vamos utilizar uma outra fórmula que torna esse processo mais fácil. E no caso, é essa fórmula aqui. Então, para estabelecer aqueles coeficientes em cada nível de integração pelo método de Romberg, né, utilizando a fórmula de extrapolação de Richardson, nós utilizaremos então essa regra aqui. Nós temos então 4 elevado a k menos 1 dividido por 4 elevado a k menos 1 vezes a integral mais definida menos 1 dividido por 4 elevado a k menos 1 vezes a integral menos definida. Esse k corresponde ao nível requerido. Ou seja, se eu vou construir então a minha tabela, né, uma coluna agora para o quarto nível, eu vou substituir o k por 4. E aí, realizando esses cálculos que estão sendo colocados aqui nessa fórmula, você vai encontrar então os coeficientes que vão ser multiplicados por essas integrais. Vejam também que essa fórmula não é aplicada no nível 1, porque no nível 1 a gente coloca apenas as integrais obtidas pela regra de trapézio, simples e repetida. Então ela só vai ser utilizada no nível 2 em diante. Bom, como a gente estabelece, né, agora aqui um processo que é um método iterativo, então a gente precisa adotar um critério de parada. Dessa forma, então, a gente vai adotar essa fórmula, né, onde o erro de aproximação, o módulo do erro de aproximação é igual à integral mais aproximada dessa nova etapa, menos a integral mais aproximada da etapa anterior. Isso tudo eu vou dividir pela integral mais aproximada dessa nova etapa, né? E esse resultado eu vou multiplicar por 100%. Então vejamos agora um exemplo para aplicar esse método. Nós vamos determinar então a aproximação para a integral definida de 0 a 1 de euro elevado a x ao quadrado dx. E nós vamos utilizar o método de integração de Romberg até que o módulo do erro absoluto seja menor do que 5 vezes 10 elevado a menos 10%. Então, para realizar esse processo mais fácil, nós utilizaremos o Excel. Bom, pessoal, então aqui no Excel eu já tenho calculado previamente o valor dessa integral, utilizando o método de trapézio simples e repetido, então vocês devem fazer também da mesma forma. Aqui eu construí, então, para um intervalo, né, ou seja, aqui seria o cálculo da integral pelo método de trapézio simples. Para dois intervalos, então aqui já estou utilizando o método de trapézio repetido. Para 4, 8, 16 e 32 intervalos. Essa construção foi como eu já mostrei para vocês em uma outra videoaula anterior, né? Bom, pode ser que a gente utilize todas essas integrais aqui, ou pode ser que não. Isso vai depender de como o processo aqui agora, né, pela integração de Romberg, ela vai tornar precisa essa solução. Então, aqui no caso, nós temos a nossa tabela construída, né? Eu coloquei até o nível 6, mas pode ser que a gente não precise chegar até esse nível 6. Bom, aqui no nível 1, eu vou colocar então as duas primeiras integrais.
né? Onde essa aqui, no caso, é a integral que a gente obteve pelo método simples, e aqui a integral que eu obtive pelo método repetido, mas com dois intervalos. Aqui no nível 2, então eu vou calcular essa nova aproximação para a integral, utilizando então essa fórmula aqui, né, onde a gente vai determinar os coeficientes de modo mais fácil. Veja então que eu estou aqui no nível 2. Então, ao substituir esse k por 2 aqui na nossa fórmula, nós vamos obter o seguinte, ó, 4 elevado a 2 menos 1, ou seja, nós teremos 4 elevado a 1, aqui também 4 elevado a 1, que vai dar 4, com menos 1, vai dar 3. Então, aqui vai ser 4 terços vezes a integral mais definida, menos 1 dividido por 4 elevado a 2 menos 1, ou seja, dá 4 elevado a 1, que é 4, menos 1, então aqui vai ficar 3, que vai multiplicar, então, esse resultado pela integral menos definida. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, igual 4 vezes a integral mais definida, que é essa daqui, dividido por 3, menos a integral menos definida. Veja que aqui, quando eu multiplico 1 pela integral menos definida, é a mesma coisa que ter a integral menos definida, né? E dividido, então, por 3, que é esse resultado aqui do denominador. A gente vai construir essa fórmula aqui. Mas poderia também ser construído da seguinte forma. Eu teria aqui, ó, 4 terços, que é o coeficiente, multiplicando a integral mais definida, menos 1 terço, que é o segundo coeficiente, que eu vou multiplicar pela integral menos definida. Essas duas formas vão gerar o mesmo resultado. Então, a gente vai apertar Enter e vamos obter esse resultado aqui. Bom, a gente precisa, então, calcular o erro aqui de aproximação para este nível. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, logo abaixo da nossa tabela que a gente está construindo aqui essa aproximação pelo método de Romberg. Então, aqui nós vamos construir a seguinte fórmula. Igual a ABS, abre parênteses, vamos abrir novamente, porque aqui eu vou calcular primeiramente essa diferença, onde nós vamos pegar essa integral mais definida nessa etapa, né? Ou seja, do nível 2, menos a integral mais definida da etapa anterior, que no caso é esse valor aqui. Nós vamos dividir esse resultado pela integral mais definida nessa etapa. Fecho parênteses aqui para fechar o cálculo, né, utilizando aqui a fórmula de ABS. E vamos multiplicar o resultado por 100. Dou Enter. Vejam aqui que o resultado está acima lá da nossa precisão, que é 5 vezes 10 elevado a menos 10%. Então, a gente precisa continuar esse processo aqui até estabelecer um erro menor do que esse. Bom, então, nesse caso, a gente vai partir agora para o nosso nível 3. Só que, para eu poder encontrar um valor aqui no nosso nível 3, eu preciso de 2 valores aqui no nível 2. E aí, nesse caso, para obter 2 valores no nível 2, então preciso de mais um valor aqui no nível 1. O que a gente vai fazer então? Nós vamos adicionar um novo valor no nível 1 aqui, né, que vai ser a nossa terceira integral do nível 1. Para isso, então, eu vou voltar aqui e vou copiar, né, esse valor que eu obtive aqui na terceira aplicação do método de trapézio, né, no caso aqui, quando eu dividi o intervalo em 4 partes. Aí eu vou dar Enter, ele copiou o valor que está aqui, e aí para determinar agora o segundo valor do nível 2, basta apenas a gente copiar a fórmula aqui para baixo. Então, obteve essa aproximação aqui. No nível 3, então a gente vai novamente utilizar aqui. Agora, lembrando que o nosso K vai ser diferente, né? Ele vai ser igual a 3. Então, nesse caso, ao substituir o 3 aqui na nossa expressão, nós vamos ter o seguinte, ó, 4 elevado a 3 menos 1, ou seja, 4 elevado a 2, que dá 16. E aqui vai ficar 16 também, né? Menos 1, que vai dar 15. Então, aqui vai ficar 16 sobre 15 vezes a integral mais aproximada, menos 1 dividido por 15, né? Que a gente viu que esse aqui vai dar 15 também anteriormente, vezes a integral menos definida. Então, aí nós vamos construir essa fórmula aqui. Esse aqui vai ser igual a
16 dividido por 15, que é o primeiro coeficiente, vezes a integral mais definida, menos 1 dividido por 16, deixa eu colocar entre parênteses, né, para não dar problema, vezes a integral menos definida, só que do nível 2. Nós vamos apertar Enter aqui ao final e obtivemos esse resultado. Para o cálculo do erro, a gente vai copiar a fórmula aqui para a célula à frente. E a gente obteve esse resultado aqui. Então, veja que ainda a gente não atingiu essa precisão. Então, nós vamos adicionar um novo nível, que é o quarto nível. E aí, como a gente observou anteriormente, para o nível 3, a gente vai aproximar aqui, ou, na verdade, adicionar uma nova integral. Bom, eu utilizei uma integral que eu obtive aqui com 4 intervalos, ou subintervalos. Então, aqui agora a gente vai utilizar essa que teve 8 subintervalos, né? Então, eu vou colocar aqui igual e vou copiar esse resultado. Aqui, então, eu vou copiar essa fórmula para a célula abaixo. No nível 3 também da mesma forma, para obter essa segunda integral, que a gente vai utilizar aqui agora no nível 4. Bom, para obter então agora essa integral no nível 4, nós vamos utilizar novamente essa regra aqui, né, para obter os coeficientes. Bom, se eu estou no nível 4, então o meu k vai ser igual a 4. Aí vai ficar então 4 elevado a 4 menos 1, ou seja, 4 elevado a 3, que dá 64. E aqui vai ficar então 64 menos 1, que dá 63. Então o primeiro coeficiente vai ser 64 dividido por 63. Aqui vai ser então 1 dividido por 63, né? E que vai multiplicar a nossa integral menos definida. Então nós teremos o seguinte, igual 64 dividido por 63 vezes a integral mais definida, menos 1 dividido por 63 vezes a integral menos definida. Nós vamos dar Enter e obtivemos esse resultado. Vamos copiar aqui a fórmula do erro para a célula da frente e observamos aqui que ainda não atingimos a precisão, que é de 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então isso nos faz, então, construir um novo nível, que é o nível 5 aqui, e aí nesse caso eu vou precisar de uma nova integral, que é a integral que a gente obteve aqui no caso, dividindo o nosso intervalo em 16 partes, né, que é essa daqui. Então eu vou colocar aqui igual e vou clicar nesse valor da integral. Vou dar Enter e aí a gente copiou então esse valor aqui. Bom, então, para a gente obter aqui a integral no nível 5, nós vamos copiar, né, essa fórmula aqui do nível 2 para obter essa integral. Copiar também essa fórmula aqui para obter essa terceira integral do nível 3. E copiar essa fórmula aqui para obter essa segunda integral do nível 4. Bom, no nível 5, nós vamos utilizar então aqui essa fórmula, onde nós vamos substituir o k por 5 agora. Então vai ficar 4 elevado a 5 menos 1, ou seja, 4 elevado a 4, que dá 256. Então aqui vai ficar 256 menos 1, que dá 255. Aqui vai ficar, então, 1 dividido por 255. Então, com esses coeficientes, a gente vai construir a integral do nível 5, que vai ser igual a 256 dividido por 255 vezes a integral mais definida no nível anterior, ou seja, vezes esse valor aqui, menos 1 dividido por 255 vezes a nossa integral menos definida do nível anterior. Então, vezes esse valor. Vamos dar Enter. Ele obteve esse resultado, e vamos copiar aqui a fórmula do erro para a célula da frente. Nós vamos obter então esse resultado que indica o quê? Que o erro vai ser 1,39 vezes, esse E aqui é para indicar que este número após o E é a potência da base 10. Então, este número, 1,394, está multiplicado por 10 elevado a menos 6. Então, como esse resultado ele indica para nós que o erro é menor do que o que foi estabelecido, que é 5 vezes 10 elevado a menos 5, nós encerramos o processo aqui de integração pelo método de Romberg, e este resultado obtido aqui no nível 5 é o valor da integral
dessa função com a precisão que a gente solicitou. Então vocês podem observar que aqui a gente consegue encontrar um valor para essa integral apenas por integrais mais simples, né, utilizando o método de trapézio, e que dependendo da função, que não for o caso dessa aqui, mas dependendo de algumas funções, por exemplo, as funções polinomiais, essa precisão ela vai ser estabelecida nos primeiros níveis, né, dependendo do grau desse polinômio. E aí vocês podem observar, né, que a gente vai obter umas aproximações de níveis maiores, né, utilizando apenas integrais simples que a gente obteve lá pelo método de trapézio, simples ou repetido, né? Isso é muito importante porque o esforço computacional que está sendo utilizado aqui pelo nosso computador vai ser menor porque eu não preciso dividir o meu subintervalo em uma grande quantidade de subintervalos, né? Então, aí, nesse caso, esse método de integração de Romberg tem essa facilidade para tornar o processo de integração mais rápido e obtendo uma acurácia superior do que a gente obteria utilizando a integração pelo método de trapézio. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui para estudar nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa página no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.